Olá, meus irmãos, bom dia, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo a este devocional, amém? Eu sou seu irmão em Cristo, Diego, e hoje nós vamos meditar numa palavra preparada por Deus. O tema do nosso devocional é não falar mal do irmão, amém? Como de costume, vamos fazer uma breve oração e em seguida nós vamos meditar nesta palavra, que se encontra lá em Colossenses 3,13, amém? Hoje eu quero ouvir um louvor com vocês, em seguida nós vamos orar, amém? Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Essa é a palavra que Deus tem para o nosso dia de hoje. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas vão acontecer. Eu creio. Você crê desta maneira? Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir. Creia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Senhor nosso Deus e Pai, a Ti rendemos graça nesta manhã, pela Tua bondade e pela Tua infinita misericórdia. Senhor, obrigado por mais um dia, por mais um privilégio de estarmos aqui reunidos, aprendendo mais de Ti, ouvindo a Tua palavra. Senhor, nesta manhã, Senhor, eu peço que o Senhor fale em cada coração que parou para ouvir este devocional, que passou por aqui. Meu Deus, eu te peço em nome de Jesus, ó Deus, vai concedendo cada desejo do coração e faça segundo a Tua vontade. Pai, em nome de Jesus, nesta manhã, nós pedimos que o Senhor, ó Deus, vai na frente dos nossos projetos, dos nossos planos, nos livra de todo o mal, Senhor, nos enche da Tua presença. Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vindo neste lugar. Fale ao nosso coração, nos direcione para entender a palavra, nos dê clareza e nos abençoe, segundo a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Amém. Grandes coisas o Senhor está fazendo neste lugar. Eu creio desta maneira. Você crê também? Louvado seja Deus. Vamos meditar na palavra, meus irmãos. Está lá em Colossenses 3,13, que diz assim, a palavra do Senhor: sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofender. Lembre-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Irmãos, hoje Deus trouxe essa palavra de perdão. E não falar mal do irmão é o título. Quando a gente fala mal de alguém, nós estamos falando mal do próprio Deus. E por que eu digo isso? Porque a palavra do Senhor vai dizer que nós somos imagem e semelhança do Criador. Então, a partir do momento que você está defamando alguém, você está falando mal contra o próprio Deus. Amém? Não que a pessoa seja Deus, mas que o Senhor, Ele entende que na mesma medida que você julgar, você também será julgado. Amém? Você compreende dessa maneira? Por isso que nós não devemos julgar ninguém, não devemos acusar, apontar, porque se você está apontando alguém hoje, pode ser que amanhã alguém também te aponte. E aqui ele fala, seja compreensivos uns com os outros, que é o apóstolo Paulo estava dizendo para a igreja de Colossos. Lembre-se de que o Senhor perdoou, de modo que também devem perdoar. Muitos conhecem a oração do Pai Nosso, mas a maioria repete o Pai Nosso sem se dar conta das palavras, porque aprendeu desde pequeno. E nós sabemos que a reza é diferente de uma oração. A reza é algo repetido que você vai fazendo ali, sabe? Oração não, oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso é um modelo que Ele nos ensinou, que nós devemos primeiramente glorificar a Deus, agradecer e depois pedir. É dessa maneira.
nessa sequência. Nós não sabemos orar da maneira certa. A palavra de Deus diz que o Espírito intercede por nós. Ele que diz aquilo que nós devemos pedir. Mas na oração do Pai Nosso, vai nos dizer: perdoa os nossos devedores, nos perdoe assim como nós perdoamos os nossos devedores. E muitas vezes a gente passa por esse versículo e não damos conta que nós estamos pedindo perdão para Deus, perdoar da mesma maneira que a gente perdoa. Mas será que nós estamos realmente perdoando? Jesus, ele vai dizer que aquele que não perdoa, o Senhor também não vai o perdoar. Ele chega a dizer claramente dessa maneira. Então que nós venhamos a ter o coração mais sensível para essas coisas, sabe? Não é porque às vezes a pessoa fez algo que ela é uma pessoa mal. Antes de julgar, vamos procurar entender a história da pessoa. Não é um momento difícil que determina a vida de uma pessoa. Pode ser que ela está passando por uma situação de pressão, de várias outras coisas, amém? Então esse foi o alerta que o Senhor trouxe para hoje. Não falar mal do irmão. E o texto é: falar mal dos outros é um péssimo hábito do que nos devemos afastar. Mas como fazer isso? Falando bem dos outros e fazendo disso um hábito. Olha que interessante. Não falar mal é fácil. Agora, e falar bem? Amém? E falar bem de alguém? Assim como nós, se falamos mal, nós estamos ofendendo o próprio Deus. Quando a gente fala bem de uma pessoa, exaltando uma pessoa, nós também estamos falando bem de Deus, imaginando assim. Porque a palavra do Senhor, ele vai dizer que nós devemos dar honra a quem tem honra. Se alguma pessoa te fez bem, por que nós não levaremos a palavra daquela pessoa que te ajudou? Amém? Está compreendendo? Falar bem de alguém é bom. Falando mal dos outros. Criticar ideias é uma coisa, falar mal é outra bem diferente. Quem critica ideias são as pessoas inteligentes. Quem fala mal de pessoas invejosas é a inveja. Segundo Salomão, é igual à podridão dos ossos. Olha só, está lá em Provérbios 14. Sendo assim, oremos a Deus para que Ele nos livre de sentimentos medíocres. Irmãos, quem critica ideias são inteligentes. E essa palavra falou comigo. Tem muita gente na igreja, tem muitos amigos nossos que precisam ouvir uma palavra de confronto. Amém? Não é de conforto, é de confronto. Infelizmente tem pessoas que não aceitam o confronto. E nós sabemos que a palavra que é de crítica, no sentido de ajudar aquela pessoa, essa palavra vai fazer com que a pessoa ela reflita aquilo que ela está passando. Nós não estamos falando uma crítica para destruir a pessoa, sabe? Eu estou falando de... Você sabe que a pessoa está fazendo algo ali que não está coerente, digamos assim. E aqui ele falou, quem critica ideias são pessoas inteligentes. Por quê? Porque quando a gente confronta uma pessoa, as ideias dela, ela vai ter tempo para raciocinar se aquela ideia dela realmente é uma ideia que vale a pena seguir. E por que eu estava falando? Existe na igreja e nos nossos círculos pessoas que precisam ser confrontadas, ideias que estão na cabeça há muito tempo achando que é certo. Tem pessoa que acha que aquele caminho é certo e ela vai quebrar a cara. Existem pessoas teimosas que só aprendem depois que erram, sabe? E nós, como amigos, nós devemos confrontar essas ideias para ver se a pessoa realmente quer continuar fazendo aquilo. Existem várias maneiras de falar para uma pessoa não fazer algo. E eu nem digo em questão de manipular uma pessoa, só estou falando pelo bem da pessoa. Você pode chegar e falar que a pessoa está errada, mas você também pode falar de várias maneiras. Você pode, no primeiro momento ali, até concordar com ela e depois fazer com que ela venha reconhecer que aquele caminho não é certo. E por que nós falamos isso? Porque tem pessoas que precisam ser confrontadas para ser saradas, amém? E enquanto ela precisa ser confrontada, ela está recebendo palavras de consolo, que elas não precisavam de um consolo, elas precisavam de um confronto,
Amém? Você está compreendendo? E o Senhor fala muito comigo, porque tem pessoas que precisam ser curadas, amizades que precisam de confronto para ser curadas. E o que nós fazemos? Nós consolamos. A gente chega ali, ô meu irmão, não é essa maneira aí. Vai, faz então, tenta, vai lá, quebra a cara, sabe? Às vezes a pessoa precisa ouvir um não para ela não quebrar a cara, para que ela possa parar. Calma aí, esse caminho tá errado mesmo. Tanto que Salomão vai nos dizer lá em Provérbios que na multidão de conselheiros ali está a sabedoria. Hoje grandes empresas estão fazendo isso, elas não assumem mais posições por decisão própria. Até hoje, para mandar um funcionário embora, passa por um conselho. Amém? Existem conselhos hoje que entendem qual o melhor caminho futuro que deve ser tomado. Isso é bíblico, porque na multidão de conselheiros ali está a sabedoria. Só que tem pessoas que está certa na razão dela e não busca conselho de ninguém, nem mesmo de Deus. E é muito triste, né? Mas infelizmente, às vezes a pessoa precisa passar por algumas situações para vir aprender e amadurecer. Criticar é diferente de falar mal e ter inveja, porque igual à podridão dos ossos. Sendo assim, oremos uns pelos outros. Irmãos, eu quero ler esse versículo com vocês. Provérbio 14:30, que diz assim. Vamos ver o que está falando sobre a podridão dos ossos. O coração com saúde é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. Olha só, uma coisa é a gente criticar uma pessoa querendo o bem dela, outra coisa é a gente criticar com inveja daquilo que a pessoa tem. E nós devemos tomar cuidado, porque o Senhor, Ele pesa os corações, Ele sabe a intenção da nossa alma. Amém? Bom, essa palavra seja apenas um alerta para nós, amém? Não estamos aqui para apontar nem para julgar ninguém, mas para ouvir a voz de Deus. E se hoje o Senhor falou para nós não falar mal do irmão, é porque Ele quer que nós venhamos aprender e a crescer cada vez mais, amém? Vamos meditar hoje em Lucas, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Lucas 19, amém? Glória a Deus. Você que tem o hábito de leitura, ou se você não tem, você que está me acompanhando, Lucas faz parte dos evangelhos, que vem ali no Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João. Amém? Nós já falamos isso outras vezes, mas o evangelho de Lucas, segundo escreveu São Lucas, ele foi, na época, um médico, e não foi discípulo de Jesus como alguns outros. Então ele traz uma visão de fora do que estava acontecendo. E isso é muito interessante, você comparar um evangelho com o outro. A escrita dele, toda a literatura que ele traz, com a de Mateus, com a de Marcos, com a de João, você vê que todas são alinhadas, todas elas são vinculadas entre si. Bom, Jesus leva a salvação à casa de Zaqueu. E aqui, meus irmãos, eu já começo a falar o meu coração, porque quem conhece a história de Zaqueu, não vamos ler todo, porque uma história grande, mas eu vou ler apenas alguns versículos. Nós sabemos que Zaqueu, ele era um homem cobrador de imposto, ele fazia coisas erradas. E naquele momento o Senhor alcançou ele, e ele se arrependeu do que ele estava fazendo, e o Senhor disse: chegou salvação na sua casa. Pode ser que você tenha o hábito de falar mal dos outros, pode ser que você tenha o hábito de contar mentirinhas, amém? Só que assim como Deus alcançou Zaqueu, Ele pode te alcançar também. Tem coisas que a gente faz, nós fazemos, que nós já não achamos mais que aquilo é errado, amém? Só que o errado, ele vai ser sempre errado. Não adianta maquiar uma coisa que é errada, tentar mexer para que ela fique certa. Ela vai continuar sendo uma coisa errada. Então que nós venhamos a reconhecer, porque entrou salvação na casa dele quando ele reconheceu, amém? E eu vou ler um versículo para vocês. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois ele era de pequena estatura.
E correndo adiante subiu a uma figueira brava para ver, porque havia de passar por ali. E quando chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém passar em tua casa, pousar em tua casa. Amém? Irmãos, e ali Jesus passou na casa de Zaqueu e ele falou, né? Zaqueu falou: olha, Senhor, de todas as coisas que eu fiz errado, eu me arrependo, e se eu defraudei alguém, eu vou devolver 10 vezes mais, 3 vezes mais, se eu não me engano. Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo o quádruplo. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação à tua casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar que já se havia perdido. Amém? O Senhor quer que todos sejam salvos. O Senhor, até mesmo aqueles que estão errados, no pecado, fazendo coisas que não agradam a Deus, o Senhor quer a salvação deles. Amém? Então, que nós venhamos entender que tem pessoas que precisam de ajuda, precisam ser confrontadas nas ideias, porque tem ideias que muito tempo na cabeça aquilo ali se torna uma verdade para a pessoa. E nós que estamos por fora vendo, sabe, que não está certo, que a pessoa vai causar ali uma vergonha alheia, ela vai sofrer uma situação, é um ato de caridade, um ato de amor, você chegar e mostrar para a pessoa de uma maneira educada que aquele não é um caminho que ela deve seguir. Porque quem sabe ela possa vir reconhecer como Zaqueu que realmente o que ela fazia era algo errado, que os pensamentos dela, que ela achava certo, porque aqui, ó, Zaqueu, ele cobrava impostos, então ele servia a Roma, achando que estava fazendo a coisa certa. Você compreende? Então muitas vezes a gente acha que está fazendo a coisa certa, mas estamos fazendo da maneira errada. Nossa intenção é boa, só que a maneira é errada. Às vezes a pessoa está fazendo aquilo para alguém que o intuito daquilo não é algo bom. Amém? Eu sei que você consegue compreender desta maneira. E assim Jesus disse, né? Veio salvação nesta casa, porque este também é filho de Abraão. Amém? Todos precisam de salvação, todos precisam de cura. Quando ele diz filho de Abraão, foi que Deus falou que da semente de Abraão sairia grandes nações ali, e nós fazemos parte dessa herança que Deus trouxe, né, para nós, dos nossos antepassados. Então todos são filhos de Deus, todos merecem salvação, todos merecem ser perdoados. Amém? Você recebe essa palavra nesta manhã? Que Deus e o Espírito Santo continue falando no seu coração. Amém? Deus abençoe seu dia. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém? Até a próxima.